Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que estamos reunidos mais uma vez para um culto de adoração ao nosso Deus. Eu estou muito bem acompanhado, não só com os irmãos e com as irmãs que são membros da igreja, mas eu também conto com a companhia do reverendo Paulo e do presbítero Fernando. Oi, irmãos, como é que vão? Tudo bem com vocês? Tudo bem, reverendo Gerson? Muito bom dia. Bom dia, presbítero Fernando. É uma alegria estar com os irmãos em mais esta oportunidade, ocasião em que nós estaremos juntos buscando a face do Senhor, adorando o seu santo nome. Irmãos, bom dia. Fico feliz de estar aqui com o pastor Paulo, o pastor Gerson, pastores tão queridos de todos nós. É um privilégio estar aqui com os irmãos. E nós temos certeza que durante este culto, toda a nossa igreja, nós vamos nos colocar diante do Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos entregar o nosso coração, queremos cantar, queremos orar, queremos agradecer a Deus. E durante esta manhã, convido a todos para que juntos, como o seu corpo, façamos o nosso melhor, entreguemos o nosso coração a Deus. Vamos louvar todos juntos. Bom dia, irmãos, novamente, nós vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos ter agora a chamada adoração, onde leremos o Salmo de número 149, dos versículos de 1 a 4. Peço que os irmãos acompanhem a leitura deste Salmo. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Nós vamos agora cantar todos juntos. Um cântico muito conhecido da nossa igreja, um cântico que nos alegra muito, que fala que o Senhor, mesmo estando aparentemente longe de nós, nas estrelas, Ele se preocupa com cada um. Ele está muito perto. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele vem fazer a sua morada. Ele está à porta, batendo. Cabe a nós abrirmos o nosso coração e cantarmos, porque nós sentimos o seu amor através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Louvemos ao nosso Deus. Vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele
Agora vamos orar. Convido a todos que abaixem suas cabeças para que nós juntos louvemos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que estamos reunidos aqui em Teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua igreja está reunida. Nós somos o Teu corpo, nós somos o Teu povo. E nós queremos, ó Pai, te louvar por esse privilégio, por essa eleição em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tantas bênçãos recebidas, pela graça, pelo amor e pela misericórdia. E nós queremos te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que teremos momentos difíceis, momentos de aflição. Mas como diz a Tua palavra, nós queremos passar por essas provações e sermos afirmados, para que essa provação nos traga a fé, a perseverança no Senhor e nos transforme sempre, Pai, em pessoas agradecidas e alegres ao Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo nesse momento difícil que estamos passando no mundo, Pai, o Senhor tem consolado os nossos corações com o Teu amor, com a Tua paz e com a Tua misericórdia. O Senhor é o nosso Deus, queremos confiar sempre no Senhor, Pai, depositar toda a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. E vamos juntos, ó Pai, louvar ao Senhor durante este culto, que toda a nossa igreja reunida aqui possa colocar o seu coração, colocar a sua mente, ó Pai, e buscar, junto, em comunhão, as famílias, as pessoas que estão, ó Pai, muitas vezes também sozinhas aqui, sintam, Pai, acolhidas, todos juntos como o Teu corpo, para que o louvor seja feito e perfeito ao Teu santo nome. Obrigado por esta manhã, obrigado por tudo, esteja conosco durante este culto, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Chegou o momento da nossa confissão, irmãos, momento onde nós nos colocamos individualmente, onde o nosso Deus quer ouvir os nossos pensamentos, quer ouvir a nossa voz. Nós conhecemos aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Nós sabemos aquilo que nós temos errado. O pecado, ele separa, ele traz separação, ele traz um ruído na nossa comunicação, na nossa comunhão com o nosso Deus. Durante este próximo cântico, nós vamos abaixar nossas cabeças e orar silenciosamente, entendendo que Deus está ouvindo, com certeza, conforme as suas promessas. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nos versos de 11 a 13, diz: Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência. Oremos silenciosamente, entregando a Deus os nossos pecados. Um amigo achei, mais que um irmão. Sinto seu amor em meu coração. Doce amor fraterno.
Jesus, levante as mãos e cante. Jesus, Jesus, amigo eterno. Jesus, 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 amigo eterno. Depois de cantarmos que Jesus é o nosso amigo eterno, vamos fazer a nossa oração de confissão, na certeza de que, como amigo, Ele nos aceita, nos acolhe e nos perdoa. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti. Colocamos-nos como somos, como temos vivido, como temos pensado, reconhecendo que muitas vezes nós não agimos, não vivemos de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos. Nós te rogamos, ó Pai, que Tu nos purifiques. Nós te pedimos que Tu nos dês a alegria da Tua salvação. E que todos nós, tendo confessado os nossos pecados, que todos nós tenhamos a firme consciência de que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É em nome dele que nós oramos. Amém. E agora, com a alegria do perdão dos pecados, nós vamos também manifestar a Deus a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas e, ao mesmo tempo, com muita confiança, vamos entregar ao Senhor as nossas aflições, as nossas dores, as nossas lutas. E no momento da gratidão, nós queremos destacar os nomes das pessoas que completaram mais um ano de vida. No dia 31, na segunda-feira, nosso irmão Carlos Henrique Jorge. No dia 1º, nós tivemos vários aniversariantes. A nossa irmã Alice Viana Miranda, a nossa irmã Ana Luísa Piterri e também o Pietro Henrique de Oliveira Andrade. No dia 2, foi a vez da Sueli Ilharco Mourão. No dia 4, a nossa irmã Sulamita Oliveira Furquim de Arruda. No dia 5, nós tivemos o aniversário da irmã Ruth Arnaud Talaveira. E também no dia 5, 3 casais completaram mais um ano de vida conjugal. A Beatriz e o nosso irmão Eliseu Saboia, 56 anos de vida conjugal. A Maria do Carmo e o Cláudio Oliveira, 50 anos, bodas de ouro. E ainda no dia 5, a nossa irmã Thelma e o nosso irmão Luiz Rovina Salgado, 33 anos de vida conjugal. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer e vamos suplicar. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti,
com o coração cheio de reconhecimento e de gratidão pelas bênçãos que tu tens nos concedido. Nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Agradecemos-te por estes irmãos e irmãs que se encontram jubilosos diante de ti, compartilhando bênçãos que tu tens dado a eles. Nós também, ó Deus, agradecemos porque certamente temos muitas bênçãos a contar. Tu não te esqueces de nós. Somos seres amados e privilegiados, apesar de nada merecermos. Recebe, ó Senhor, a nossa gratidão. E nós continuamos, ó Pai, a depender do teu cuidado e da tua providência. As dificuldades do tempo presente, as dores, as lágrimas, as enfermidades, todas as dificuldades pelas quais passamos, fazem com que muitas vezes nós tenhamos o coração inquieto. Ó Senhor, fortalece a nossa fé em Ti, para que possamos, mesmo em meio aos percalços desta vida, que todos nós possamos sentir a Tua presença, a Tua mão nos acariciando, Teu cuidado por nós. E que assim, ó Deus, possamos viver com segurança e testemunhando aos outros que Tu tens estado conosco. E que assim muitas outras pessoas possam também usufruir dessa paz que nós usufruímos. Recebe a nossa gratidão, ouve a nossa súplica, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso único e eterno Salvador. Amém. Esse é o momento do culto em que nós expressamos a nossa gratidão a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Para tanto, enquanto nós louvamos a Deus com o próximo cântico, juntamente com o cântico estará sendo projetado na tela do seu dispositivo os dados bancários da igreja, para que com toda a liberdade você possa ofertar ao Senhor, fazer a sua transferência, o seu depósito, enfim, aquilo que vier ao seu coração, como forma de simbolizar a sua gratidão pela divina providência do Senhor constante sobre a nossa existência. Vamos adorar a Deus.
seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. O sol raiou, novo dia chegou. É tempo de louvar a Deus por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Quero cantar até o entardecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. És rico em amor e misericórdia, teu nome é grande, tu, Senhor, és bom. Por tua bondade vou seguir cantando. 10.000 razões pra te adorar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. E quando então eu chegar ao fim e o meu viver por aqui findar, logo eu vou te louvar pra sempre, por 10.000 anos e por muito mais. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. Seu santo nome exaltai, seu santo nome exaltai. E nesse momento, então, nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, vamos entregar a Ele em ação de graças e vamos também pedir que Deus possa nos dar sabedoria para aplicar esses recursos na expansão da sua obra. Vamos também nos lembrar nessa oração da mensagem que virá a seguir, para que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos a sua vontade para nós nesta manhã, através da sua palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos juntos orar ao Senhor. Pai eterno, nós queremos agora te agradecer
pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Nós sabemos que Tu és um Deus provedor, um Deus sempre atento, presente em todos os atos da nossa vida e disposto a nos sustentar em cada passo da nossa jornada. Temos sentido a Tua boa mão a nos conduzir, temos sentido, ó Deus, a Tua divina direção e em tudo, ó Pai, podemos sentir que o Senhor tem derramado sobre nós incontáveis bênçãos, a qual de fato nós não merecemos. Mas nos méritos santos de Cristo Jesus e na divina aliança, selada pelo sangue de Cristo, é que nós somos amados por Ti, somos guiados e somos cuidados em cada passo pela Tua divina providência. Aceita, Deus, as nossas ofertas como prova da nossa gratidão. Que esses recursos sejam aplicados na expansão do Teu reino. E os recursos que aqui foram depositados na conta da igreja possam, com sabedoria, Deus, alcançar muitas pessoas, tanto nos benefícios diaconais, quanto na expansão da Tua palavra, a fim de que cumpramos o nosso papel de ser sal da terra e luz do mundo. Agora, ó Pai, nos prepara para ouvir a Tua mensagem, que o Senhor nos conduza em segurança por este caminho maravilhoso, que é ouvir a Tua voz e continuar a nossa jornada, sabendo que temos a Tua santa presença ao nosso lado em cada instante. Nos orienta agora, nos dá o discernimento necessário. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E para a nossa meditação nesta manhã, nós vamos ler 2 textos bíblicos. Um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento é o texto no livro dos Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 36 até o versículo de número 40. E depois nós vamos dar um salto para o Novo Testamento, onde leremos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, apenas o versículo 24. Eu quero convidá-lo aí a abrir a sua Bíblia. Você pode ler no texto que será projetado na tela, você pode fazer que nem eu, né? Buscar na sua Bíblia, e olha, uma Bíblia bem tradicional, uma Bíblia de papel, né? Nós usamos hoje em dia a nossa Bíblia no nosso celular, nos nossos computadores, tablets, né? E temos nos esquecido da Bíblia de papel, mas é muito gostoso e prazeroso nós tomarmos na nossa mão uma Bíblia como essa, uma Bíblia de estudo, que tem aí notas riquíssimas para enriquecer o nosso aprendizado. Muito bom resgatar essa prática que já está se tornando uma prática antiga, mas extremamente saudável. Então vamos lá, na sequência dos textos, primeiro texto, Juízes capítulo 6, e depois o texto de Marcos. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar só mais esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Até aí, então. Agora vamos dar um salto até o Novo Testamento. Vamos ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, apenas o versículo de número 24. Esse versículo, na verdade, ele faz parte de todo um contexto que eu irei citar no decurso da mensagem, que é um texto conhecido
do milagre de Jesus na cura de um jovem possesso logo após Jesus ter vivido a experiência da transfiguração. O versículo, então, que eu acabei de citar, o versículo 24, né? Ele diz o seguinte: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O pai do menino então disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Pois é, eu já quero conversar um pouco com os irmãos sobre essa história de falta de fé. Você alguma vez já se sentiu espiritualmente fraco? E por sentir que passava por um momento de fragilidade espiritual, viveu, ou quem sabe ainda vive, uma verdadeira crise de fé? É fato que viver momentos como esse, momentos de crise de fé, onde a gente acha que nos falta fé, é uma sensação desagradável, mas eu quero lhe dizer que se você está vivendo as voltas com o desafio de possuir uma crise de fé, mesmo crendo, veja que curiosidade, ter uma crise de fé, mesmo crendo em Deus e no poder redentor de Cristo, que faz com que nós nos tornemos confusos e tristes, eu tenho boas notícias para você. E são 3 essas boas notícias que eu gostaria de lhe trazer nesta manhã. A primeira delas é que se você está vivendo um momento que você pode chamar de crise de fé, saiba que você não está sozinho nesta situação. Porque muitos personagens bíblicos, verdadeiros heróis da fé, de grande envergadura, por sinal, na palavra de Deus, também viveram crises de fé. Portanto, isso não é algo estranho para Deus. Mesmo crendo em Deus, em algum momento da sua jornada, eles manifestaram uma determinada crise de fé. Nós vemos aqui no nosso texto o exemplo de Gideão, vemos o exemplo dos discípulos, do pai do menino endemoniado, e daí por diante. Então essa é uma boa notícia, você não está sozinho neste momento. E a segunda boa notícia que eu quero trazer para você essa manhã é que Deus jamais se escandalizará com a sua crise de fé. Ou ainda, Deus jamais irá castigá-lo porque você está vivendo um momento como esse, e isso é uma boa notícia. E a terceira boa notícia, imediatamente ligada a esta segunda boa notícia, é que Deus, ao se deparar com as crises de fé do seu povo, tem prazer em mostrar amorosamente o caminho para a edificação de uma fé sólida. E para tanto, Deus nos apoia num verdadeiro projeto de vida vitorioso, ainda que, dependendo do momento de vida que a crise venha nos abater, o processo de edificação da nossa fé, um processo vitorioso, um processo de aperfeiçoamento na presença do Senhor, aconteça em meio a grandes batalhas, se preciso for. Mas são essas 3 grandes notícias, ótimas notícias que eu quero trazer a você. Isso é evangelho, porque evangelho é boa nova, e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a você que nós não estamos realmente sozinhos na nossa falta de fé. Para isso, eu elenquei na palavra de Deus um personagem que é conhecido de muitos, que é o Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi um juiz entre o povo de Deus. Nós conhecemos o nome de alguns reis de Israel. Dentre eles, talvez o mais conhecido seja o rei Davi. Mas é bom sabermos que Israel nem sempre teve rei, teve
os reis que governaram a nação durante muitos anos, à frente da política, da economia, do governo e da religião judaica. Havia um tempo em que esses reis ainda não existiam, especialmente assim que o povo toma posse da terra prometida, conforme então assim o Senhor havia orientado. Até então o povo gozava da liderança de líderes levantados pelo Senhor, mas que não eram necessariamente reis, não existiam como monarcas à frente do povo de Israel. E depois que o povo recebe essa grande herança da parte de Deus, de entrar pela terra de Canaã, nós reconhecemos na história alguns capítulos extremamente tristes vividos pelo povo. Ao invés do povo, ao tomar posse da terra que mana leite e mel, como diz a palavra de Deus, após o povo adentrar pela terra e ali viver de maneira justa, de maneira reta na presença do Senhor, honrando, adorando, glorificando, seguindo os seus mandamentos, vivendo como uma expressão legítima da vontade do Senhor, o que acontece? A história nos mostra capítulos negros. Nós vemos um povo vivendo um verdadeiro caos deflagrado por toda sorte de pecados. Um povo que vivia oprimido pelos povos inimigos que estavam ao seu redor, porque o povo se esquecera do Senhor e tornara-se inclusive um povo idólatra, adorando falsos deuses no lugar do Senhor. E isso gera uma gama de sofrimentos terríveis ao povo de Deus. Mas havia uma parcela desse povo que ainda era fiel ao Senhor. E clamando a Deus, então tem o seu clamor atendido, e Deus então resolve, no meio dessa bagunça toda que virara o povo, levantar homens e também mulheres como juízes em Israel para liderarem o povo num processo de organização em torno da sua santa palavra e das leis que ele havia já promulgado desde o tempo de Moisés. E entre esses muitos juízes, um deles é Gideão. Gideão é um desses homens que são chamados juízes do povo de Israel. E interessante é esse episódio do chamado de Deus a Gideão. Gideão, na verdade, ele conta-nos a história, depois você pode ler isso com mais calma aí nesses capítulos que rodeiam o capítulo 6 de Juízes. Você vai notar que Gideão, ele estava numa posição bastante amedrontada quando o anjo do Senhor aparece para ele a primeira vez, tentando convencê-lo de exercer a função de juiz do povo de Deus daquele momento em diante. Ele estava como que escondido, né? Malhando trigo no lagar, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Lagar era um lugar onde se espremia as uvas. Então ele estava como que fazendo uma atividade, tentando se esconder dos opressores do povo de Deus que, vez ou outra, entravam pelo território de Israel, acabando com todas as plantações, a criação dos animais e tudo aquilo que o povo cultivava. Os inimigos tinham prazer de entrar na terra e acabar com tudo. Gideão estava ali escondido numa dessas ocasiões. O anjo do Senhor aparece a ele, o chama para essa tarefa de liderar o povo. E Gideão, na verdade, é bastante tímido com a situação, com um olhar meio desconfiado sobre as coisas, começa a tecer uma série de interrogações aí ao próprio Deus, né, que lhe aparece. E o interessante, Gideão, então, põe Deus à prova. Veja que coisa interessante, ao invés de Deus colocá-lo à prova, é Gideão que coloca Deus à prova. Tamanha era a crise de fé que estava vivendo Gideão. Portanto, veja que você não está sozinho na sua crise de fé.
Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos aí que os discípulos também são um grande exemplo de crise de fé. Esse texto de Marcos capítulo 9 marca um momento em que Jesus acabara de viver a experiência da transfiguração. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, se depara com uma cena bastante agitada envolvendo os seus discípulos. Estava ali um menino endemoniado e os discípulos tentando ajudar de alguma forma aquele menino, tentando expulsar o demônio da vida daquele rapaz, mas eles não conseguiam fazer isso. Eu posso então imaginar o que começou a acontecer na cabeça desses discípulos, né? Um momento de muita fragilidade, uma sensação de frustração por não conseguirem fazer algo que eles viam dia a dia o seu mestre fazendo com tanta facilidade, e eles ali extremamente confusos, não podendo atender aquele menino, precisaram de uma intervenção direta de Jesus, e aí então, embora eles não pudessem fazer, a boa notícia é que Jesus pode, Jesus vai até ali, cura e indaga todos os discípulos e também, principalmente o pai do menino, se eles tinham fé suficiente, que aquelas coisas não estavam acontecendo porque eles não estavam operacionalizando a fé de maneira correta para que o milagre e aquela cura acontecesse. Mas aí uma expressão bastante marcante do pai do menino é que ele cria no poder de Jesus para curar e salvar, mas ele precisava de uma ajuda para a sua crise de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então veja também um homem vivendo um momento de crise com a sua fé e que mostra o quanto isso é algo realmente corriqueiro, mesmo àqueles que têm um contato frequente com as coisas do sagrado, que creem em Jesus Cristo, de fato, como seu único, suficiente Salvador, que leem a Bíblia, que oram, que buscam a presença do Senhor, têm um ritmo frequente às comunidades cristãs, à igreja, enfim, mas todos nós estamos sujeitos a esse momento, por isso não estamos sozinhos. E agora nós vemos, na verdade, um Deus que não se escandaliza com isso, muito pelo contrário, nós nos encontramos com um Deus pronto para ajudar o ser humano nesse momento de crise de fé, naquele momento em que, na falta de palavras mais adequadas para denominar a situação, ou para definir a situação, nós dizemos que estamos sofrendo com falta de fé. Portanto, Deus está sempre disposto a nos ajudar nesse momento crítico. Está disposto, então, se Deus está disposto, você não precisa perder mais tempo e deve de imediato pedir ao Senhor que o auxilie nesse processo de recuperação de uma fé vibrante no Senhor, que confia plenamente na obra das suas mãos, na sua intervenção divina em qualquer tempo e numa comunhão eterna que nos traz tanta leveza e alegria ao nosso coração. Portanto, não se envergonhe de estar vivendo crises de fé. Deus está disposto e, mais ainda, Ele quer te ajudar. Veja como Gideão lidou com essa situação. Existe uma expressão interessante no hebraico que se chama nassá. Isso mesmo, nassá. Essa expressão nassá significa colocar alguma coisa à prova. Então veja só até onde vai a misericórdia de Deus. Você deve se lembrar de quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Lembra? Pois é. Uma das coisas que Jesus falou ao diabo foi que não era conveniente
tentar ao Senhor teu Deus, ou colocar Deus à prova. E é interessante que nesse texto, como eu já disse anteriormente, ao invés de Deus colocar Gideão à prova, é Gideão que coloca Deus à prova, não é? Até mesmo com uma metodologia estranha para nós. Ele pega uma porção de lã, coloca essa porção de lã durante a madrugada debaixo do orvalho, e ele diz assim, olha, aqui essa porção de lã, se a hora que eu levantar, essa porção de lã estiver encharcada de água e a terra estiver seca em volta, eu vou saber que o Senhor é que está mandando eu ir à frente do povo para tornar esse povo vitorioso. Senão eu não vou acreditar. E aí, quando Deus faz isso, ele faz uma segunda prova, ou seja, a contraprova. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou colocar a lã e eu quero que depois a lã esteja seca e a terra ao redor esteja molhada. Aí eu vou acreditar que é o Senhor. E engraçado que, embora Gideão tenha colocado Deus à prova, e a Bíblia não recomenda que a gente faça isso, Deus bondosamente atende a Gideão e mostra que era ele mesmo que estava propondo que Gideão se tornasse um juiz e liderasse o povo num empreendimento de vitória. Mas, pastor, por que ele fez isso, então, se ele diz que não é conveniente que a gente coloque Deus à prova? Veja, Deus conhece as razões mais íntimas do nosso coração. E isso é muito bom, é muito consolador. Na verdade, Deus sabia que a intenção de Gideão não era, de fato, duvidar do poder de Deus. Não era provocar a ira de Deus. Não era barganhar qualquer coisa que fosse com Deus. Gideão estava vivendo um momento de fragilidade na sua fé e Deus sabia disso. Então, quando Gideão pede essa prova a Deus, na verdade ele está como que trazendo um grito da sua alma de que, de fato, ele cria no Deus dos seus pais, mas que a crise de fé que assolava o seu coração era tamanha, a distância que já havia se estabelecido entre Deus e o povo era tão grande que ele precisava ter o seu coração edificado novamente por essa presença santa de Deus, vigorosa e poderosa, para que realmente ele se sentisse revestido do Senhor e fortalecido o suficiente para poder, então, cumprir o propósito de Deus para ele, que era ir à frente do povo. Então, veja, Deus conhece as razões íntimas do nosso coração. Se você perguntar para mim se eu acho correto alguém desafiar a Deus, eu sou o primeiro a te dizer que eu acho isso uma atrocidade, acho isso um assassinato bíblico, não é? Nós não estamos aqui para desafiar a Deus, nós não estamos aqui para barganhar com Deus, para fazer negócio com Deus. Nós não estamos num relacionamento com Deus para duvidar daquilo que Ele faz ou que Ele deixa de fazer, ou até mesmo para questionar as suas razões últimas. Não. Mais uma vez que buscamos a Deus em crise de fé, pedindo para que Ele nos toque de uma maneira especial, de uma maneira especialmente diferenciada, como filhos amados. Ora, eu tenho certeza que Deus jamais deixará de ouvir um clamor como esse. Disso você pode ter certeza. Olha os discípulos, não é? Jesus acolheu a dificuldade de todos. Ele percebeu a dificuldade em lidar com a fé de maneira poderosa. Ele percebeu e aí então comiserou-se de todos, tanto do pai do menino, como do próprio menino e dos discípulos. E aí, diante da sinceridade do coração de todos, que inclusive, no caso dos discípulos, pedem logo depois uma explicação para Jesus, dizendo: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele
demônio daquele menino, o que é que aconteceu, aonde é que nós erramos. E Jesus explica. E no momento em que Jesus explica, Jesus traz uma poderosa lição. E é com isso que eu entro na explicação da terceira boa nova que eu tenho para essa manhã. Como é que Deus, então, depois de perceber a nossa crise de fé, depois de ter o seu coração, a sua misericórdia derramada sobre a nossa crise de fé, como Deus, então, nos ajuda, como Deus tem ajudado essas pessoas na história que vivem crise de fé. Qual é o caminho mostrado por Deus? E aí, então, nós vemos claramente, tanto na história de Gideão, quanto na história dos discípulos, o caminho que Deus mostra no aprendizado, de fato, que irá nos tirar de qualquer possível crise de fé que esteja nos acomodando. No caso de Gideão, como eu já disse, Deus vê o grito da sua alma, vê que há muita coisa positiva, favorável a ser construída no coração de Gideão, que o seu caráter pode ser lapidado. Deus reconhece que esse homem estava tendo a sua fé lapidada debaixo de um momento muito caloroso, de muito calor, no calor da luta, na pressão do momento. Então, Deus começa a atender o desejo de Gideão, mostra que está com ele, mostra que ele é Senhor, que ele é o Redentor, que ele cuida de todas as coisas. E aí, especialmente quando vamos para o Novo Testamento, quanto aos discípulos, em crise de fé, por aquele episódio narrado por Marcos 9, nós vemos que ali eles estavam vivendo um gosto do fracasso, da incapacidade. Jesus ensina como aquela situação era vencida. Ele diz o seguinte, não é? Vocês precisam entender melhor o que a palavra diz. Há necessidades a serem atendidas ao povo sofrido, mas é preciso ter a compreensão adequada daquilo que a palavra do Senhor mostra e aquilo que nós precisamos oferecer aos outros. É preciso ter empenho na comissão, no meu chamamento sobre a vida de vocês, para que vocês exerçam o ministério para o qual eu os chamei. E isso se faz com oração, com uma comunhão íntima com Deus. Então veja, meus irmãos, como que Deus nos ensina a sair da crise de fé. Primeira coisa, não importa o calor do momento que você esteja vivendo. Não importa se a sua crise de fé esteja trazendo para você um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso. Não importa se o calor do momento está deixando você encolhido num canto, como acontecia com Gideão, não importa. Clame ao Senhor para que Ele venha ao seu socorro. O Senhor tem prazer em nos ajudar nesse momento. O Senhor tem prazer em nos curar e nos ajudar na nossa falta de fé. E o caminho a ser seguido está expresso aqui. É um caminho de oração, é um caminho de entendimento sobre os contextos e aquilo que Deus quer mostrar a cada um de nós, e nós não chegamos a esse exercício pleno e frutífero sem uma leitura séria da palavra de Deus e sem olhar para os contextos, sem olhar para o nosso mundo segundo a lente da palavra de Deus, segundo a perspectiva do próprio Deus para o mundo ao qual nós somos chamados a testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, enquanto nós não olharmos para o mundo segundo as lentes do evangelho, não irmos ao mundo cumprindo a grande comissão de Jesus como discípulos dele, não
tivermos no nosso coração exatamente aquilo que Deus tem no seu coração com relação à humanidade perdida e com relação ao processo de implantação do seu reino sobre a terra, nós teremos então uma leitura errática sobre as coisas. Nós teremos uma leitura errática sobre as doenças, o papel que elas exercem nessa humanidade perdida. Nós teremos uma leitura errática das forças demoníacas que muitas vezes oprimem as pessoas. Nós teremos uma leitura errática daquilo que as próprias emoções fazem com as pessoas. Nós precisamos ter uma leitura da palavra de Deus que nos faça enxergar o contexto ao qual nós somos chamados a ser ministros da graça de Deus, né, como crentes no Senhor Jesus, da maneira adequada, a leitura correta, a leitura como o próprio Senhor Jesus faz, e não dá para fazer isso sem um exercício pleno de comunhão com a palavra de Deus e aplicação prática no nosso dia a dia. Isso faltava aos discípulos e falta para cada um de nós. Isso faltou para Gideão e falta para aqueles que vivem hoje crises de fé. E o Senhor Jesus recomenda isso para nós. Também é recomendável que nós nos empenhemos numa vida de oração, porque é através da oração que nós temos um relacionamento firme com Deus. Nós falamos com Deus, nós ouvimos a Deus. E aí, então, na construção desse relacionamento, nós somos ministrados pelo Senhor. Nós sentimos que Deus está realmente conosco e o quanto Ele quer nos usar para o progresso da sua obra sobre a face da terra. Veja aí, é o caso de Gideão, não é? Deus foi até ali, Deus foi até Gideão, mostrou o seu poder, mostrou que ele era poderoso, mostrou o que ele podia fazer por ele e através dele. Portanto, assim como Deus fez a Gideão em crise de fé, Ele pode fazer conosco também. Não é? Ali Deus começa um relacionamento com Gideão. Gideão fala com Deus, Deus fala com ele. Você pode fazer isso também. Isso não é um privilégio só de Gideão. Isso é para você também, é para mim. Nós podemos falar com Deus o tempo inteiro. Eis o poder da oração em nome de Jesus. Falar com Deus a cada instante, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, não é? Sentir o seu poder sobre nós e, embora o momento seja um momento que tenha o calor das batalhas, Deus conosco nos torna realmente vitoriosos. E assim também que Deus recomendou aos discípulos, é preciso orar, é preciso, por fim, ter comunhão íntima com o Senhor. Quando nós chegarmos a esse patamar da comunhão íntima com o Senhor, uma coisa eu posso te garantir, dificilmente você vai viver uma crise de fé que irá lhe deixar com um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, um sentimento de abandono, de forma alguma. Portanto, eu concluo trazendo essas 3 boas notícias para você hoje, que porventura esteja vivendo uma crise de fé. Não fique preocupado, você não é o único na história da humanidade a viver esse momento. Em segundo lugar, Deus jamais lhe reprovará por causa disso, muito pelo contrário, Ele tem prazer em ajudá-lo. Busque ao Senhor. E em terceiro lugar, mostrei aqui a forma como Deus mostra na sua palavra que Ele resolve esse problema para você. Então, siga desde já essas orientações e certamente você terá uma jornada feliz, você terá realmente um momento transformador que fará com que essa crise fique para trás e você continue a sua jornada agora experimentado por um momento que traga edificação à sua fé. Que Deus te abençoe, que você realmente viva essa realidade na sua vida para a glória do nosso Deus. Amém. Em nada
Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao encerramento deste culto, que é o primeiro domingo de setembro. E eu lembro a todos os irmãos e irmãs que no próximo domingo, o segundo domingo do mês de setembro, nós estaremos mais uma vez participando da mesa da comunhão. Que todos se lembrem de preparar o pão, preparar o cálice, quem sabe até decorar o ambiente da casa onde estaremos reunidos. E vamos, com alegria, participar da mesa da comunhão. E encerrando esse culto, nós vamos agora fazer a oração que Jesus nos ensinou e seremos despedidos com a bênção impetrada pelo reverendo Paulo. Vamos orar a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Sangue